Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal Palavras Vivas, aqui onde você recebe a palavra de Deus e também adquire o conhecimento bíblico que nós trazemos aqui com muita alegria para a glória e honra do nome de Jesus. É neste canal que você recebe conhecimentos bíblicos, históricos, teológicos, acadêmicos, etc. Aquilo que por misericórdia está ao nosso alcance, nós procuramos fazer com a maior alegria de nosso coração, para que você seja bem instruído e principalmente edificado com a palavra de Deus. A pedido de um inscrito aqui do nosso canal, ele me pediu para falar sobre o dízimo entre os judeus, ou seja, como era a relação dos judeus com os dízimos no Antigo Testamento e em outras partes da Bíblia Sagrada. Eu irei falar justamente sobre os judeus e o dízimo, ou seja, a relação dos judeus com o dízimo e as suas contribuições e outros assuntos correlatos. Antes de começar a minha palavra, eu quero deixar um versículo muito conhecido na palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e versículo 10. Você já conhece de cor e salteado, que diz: Trazei, Deus falando, disse na boca do profeta: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal sem medida. Malaquias capítulo 3 e versículo de número 10. Somente este versículo para a nossa meditação e para dar início ao vídeo. Pois bem, conforme eu já falei, um inscrito aqui do meu canal me pediu para eu falar sobre a relação dos judeus com o dízimo, ou seja, como o dízimo, ou seja, o dízimo do ponto de vista judaico, não é? Como os judeus se relacionavam com o dízimo e as contribuições dos judeus em relação aos dízimos. Pois bem, é interessante observar que em todo o Antigo Testamento, a nação de Deus, a nação de Israel, o povo escolhido do Senhor, os hebreus, Deus escolheu aquele povo para a glória e para o louvor do seu nome. E dentre as 12 tribos de Israel, Deus escolheu uma tribo, que foi a tribo de Levi, para ficar justamente responsável pela administração dos dízimos, as contribuições, e Deus deu para a tribo de Levi, através dos sacerdotes e levitas, toda a logística administrativa de como eles deveriam proceder em relação ao uso do dízimo no tabernáculo e posteriormente no templo de Salomão. Então, o dízimo, ele está muito claro, a prática da contribuição dizimatória do dízimo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está repleto, está cheio, recheado de vários textos mostrando os judeus se relacionando com o dízimo, os judeus contribuindo com o dízimo para o tabernáculo e para outras manutenções e coisas mais. Mas é interessante notar que antes da lei de Moisés, o dízimo já era praticado pelos povos da antiguidade, ou seja, as nações que habitavam na Mesopotâmia antiga, elas já dizimavam. Os babilônios já entregavam os seus dízimos aos seus deuses. Os egípcios já entregavam os seus dízimos para as suas divindades, para o deus Falcão, para o deus Atom, para os deuses que eram muitos, que habitavam, que viviam dentro, os deuses pagãos da terra do Egito, da Babilônia, da Caldeia e de outras nações mesopotâmicas que existiam no Oriente Médio, no Oriente Antigo. Então, a prática do dízimo, já depois da instituição e o estabelecimento da lei de Moisés, não era uma coisa nova, não. Os hebreus já sabiam que o dízimo já era praticado
por outros povos pagãos, pelos hititas, pelos egípcios, pelos assírios, pelos babilônicos, pelos povos da Caldeia, pelos antigos, pelos habitantes antigos que permearam e que fixaram residências nas proximidades da Mesopotâmia Antiga. A Mesopotâmia Antiga, isso 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, e também bem antes da lei mosaica. Portanto, os judeus, a prática do dízimo não era algo novo ou inédita entre os hebreus. Eles já tinham uma noção de contribuição por causa dos povos que lhes cercavam, que os cercavam. Pois bem, até a tradição judaica fala que Deus deu 7 leis a Noé. Os sábios judeus dizem que Deus deu 7 leis a Noé, ao patriarca Noé. Os rabinos falam isso. E dentre estas leis, a tradição judaica afirma que Deus instruiu Noé e ensinou Noé, orientou-o como ele deveria contribuir também. Deus já deu um norte, um lampejo de como Noé deveria contribuir e deveria administrar os seus bens. Isto bem antes da lei de Moisés, isto bem antes da lei ser dada no Monte Sinai. Séculos depois se passaram, aí Deus chamou Abraão, tirando-o de Ur dos Caldeus e fazendo com que ele peregrinasse dentro de sua vontade, fazendo de Abraão também um missionário do mundo antigo. Então, Abraão, séculos depois, centenas de anos e séculos depois de Noé, Abraão participa de uma guerra contra o rei Quedorlaomer, está em Gênesis 14, e naquela guerra Abraão toma os despojos do rei. Havia um costume naquela época de que o rei vencido perderia os seus despojos de guerra. Abraão venceu aquela guerra, deu vitória aos seus compatriotas, também recebeu a vitória e tomou todo o despojo da batalha. Dentre aqueles despojos que Abraão havia tomado daquela guerra que foi vencida por ele e por outros soldados, por mais 300 homens criados dele, que os acompanhavam, Abraão tirou os despojos daquela guerra, despojos conquistados pela espada, pelo arco e pela guerra, e Abraão separou o dízimo. E nesta ocasião, Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Isto está em Gênesis capítulo 14. Abraão dá o dízimo. A primeira menção bíblica da prática da contribuição do dízimo está em Gênesis 14. O dízimo ali foi dado dos despojos da guerra. Não foi dado de dinheiro monetário em cédula, não. Foi o dízimo dos despojos da guerra. Abraão venceu a guerra, tomou os despojos, separou o dízimo, encontrou Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e em honra ao nome de Deus e também ao próprio Melquisedeque, Abraão deu dízimo a ele. E em retribuição ele deu a Abraão pão e vinho. Então, em Gênesis 14 está registrada a primeira menção da prática da contribuição do dízimo. Séculos depois que Deus dá a lei de Moisés no Monte Sinai para os hebreus observarem-na, Deus começa a organizar o seu povo e a estabelecer leis, normas, estatutos e mandamentos para que o povo de Israel cumprisse e obedecesse a sua palavra, a Torá, o Decálogo, o Pentateuco, a lei de Moisés, os escritos sagrados. Então, Deus estava organizando o povo de Israel e regulamentando a sua vontade através de leis concedidas ao povo hebreu. As 12 tribos já estavam organizadas e bem estruturadas, já haviam recebido várias orientações de Deus através de Moisés e também eles já haviam visto obras extraordinárias, milagres que Deus havia operado quando Deus os tirou da terra do Egito com mão forte e com braço estendido. Dentre estas 12 tribos, Deus escolheu uma tribo para ficar responsável pela manutenção e administração dos dízimos no tabernáculo. E foi justamente a tribo de Levi.
A palavra Levi no hebraico significa aquele que está junto, aquele que está unido. De fato, Deus uniu essa tribo a ele, juntou essa tribo à sua majestade, à sua glória, e essa tribo era especial. A tribo de Levi também é conhecida como a tribo dos valentes, dos guerreiros. Deus separou a tribo de Levi para que a mesma trabalhasse, organizasse e administrasse de forma correta, com prudência e com profunda honestidade, os dízimos que seriam trazidos pelos hebreus para dentro do tabernáculo. Então, Deus estabeleceu. Então, a prática do dízimo ali começou a ganhar força, começou a ganhar corpo. Nesta ocasião, dentro deste próprio contexto, Deus estabelece que os sacerdotes deveriam viver dos dízimos. A manutenção deles, dos próprios sacerdotes e também dos levitas, deveriam ser dali mesma, do dízimo, das contribuições dos hebreus. Então, os hebreus traziam ciclos de ouro, de prata, haviam homens responsáveis, levitas responsáveis, dentro do tabernáculo, que pesavam estes pesos, estas moedas, estes montantes, e ali eles faziam a manutenção do tabernáculo, ajudavam os pobres, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Mas os hebreus tinham a obrigação de trazer os dízimos para dentro do tabernáculo e entregar nas mãos dos levitas e dos sacerdotes que ali estavam. Só lembrando que, principalmente, eles faziam isto nas 3 festas principais de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, o dízimo estava presente entre o povo hebreu, no seio do povo hebreu, no contexto judaico, no contexto hebreu. Só lembrando que o dízimo nunca foi dado em espécie, em dinheiro. O dízimo era dado. Os judeus eram um povo pastoril, um povo voltado para a agricultura. Então Deus estabeleceu que eles dessem o dízimo do produto da terra, da novidade da terra. Isso estava na lei. Então os hebreus traziam os seus dízimos do cereal da terra, da macieira, da romeira, da mangueira, da oliveira, do azeite, da oliva, do produto da terra, do gado, das vacas, das ovelhas. Tudo aquilo que fazia parte da terra e do contexto da agricultura e do contexto pastoril, porque eles eram um povo pastoril, um povo voltado para cuidar de ovelhas, um povo campestre. Então, Deus estabeleceu que eles trouxessem para o tabernáculo e entregassem aos levitas, a tribo de Levi, os dízimos. Então, os dízimos eram dados em produtos da terra, verduras, frutas, animais, como eu já falei, macieira, romeira, mangueira, figueira, oliveira, azeite, mel, enfim, tudo aquilo que a terra produzia, os hebreus eram obrigados e tinham responsabilidade por lei de trazer para dentro do tabernáculo e entregar à tribo de Levi para que a mesma administrasse. O dízimo nunca foi dado em dinheiro, em espécie. O dízimo que é pregado hoje em espécie, não estou pregando aqui contra o dízimo em espécie, me entendam por favor. Eu também contribuo com o dízimo em espécie, mas estou trazendo aqui o conhecimento bíblico à luz da Bíblia para o esclarecimento melhor e para que você tenha um entendimento melhor do que foi o dízimo no Antigo Testamento, do que ele representa e como era a relação dele com o povo hebreu. Então, o dízimo em espécie nunca existiu dentro da casa de Israel. O dízimo, propriamente dinheiro em espécie, ele foi instituído pela Igreja Católica no ano 500. Daí por diante, do ano 500 até hoje, aí se prega que se deve dar o dízimo em cédulas, em dinheiro, de forma física e monetária. Outro detalhe é que a palavra dízimo no hebraico vem da palavra shekel, que é a mesma palavra para ciclo e para prata. A palavra shekel, ha-shekel, ou seja, o dízimo, é o mesmo termo para a prata e para moeda. Já no latim, essa palavra dízimo é decimus. Decimus. Essa palavra também foi latinizada, que significava entre os romanos a 10ª parte
de tudo aquilo que eles recebiam e adquiriam. Então, o dízimo entre os judeus, ele era profundamente ligado ao dia a dia dos hebreus. Os hebreus estavam profundamente ligados e relacionados com o dízimo. Como eu li o texto, tem várias passagens bíblicas, eu escolhi Malaquias 3:10. Os judeus receberam aqui em Malaquias, eles estavam sonegando o dízimo, aí Deus cobrou muito forte através do profeta, Deus corrigiu eles, aí Deus dá um brado de alerta para eles dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, e eu vos abrirei as janelas do céu, e derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus estava corrigindo o povo aqui, porque eles estavam desviando o dízimo, sonegando o dízimo, e Deus abominava aquela prática de Israel. Aí Deus usa o profeta Malaquias para corrigir o povo, e ameaça o povo que se eles não se voltarem para a contribuição dizimatória, Deus iria cobrar pesado deles. Então, o texto diz que Deus pede para que eles tragam o dízimo à casa do tesouro, ou seja, ao templo em Jerusalém. A casa do tesouro aqui no texto é o templo em Jerusalém. Aí a pergunta é: os judeus, hoje, na atualidade, no século XXI, contribuem com os dízimos? Vale lembrar que existem vários tipos de judeus, várias ramificações dentro do judaísmo. Existem os judeus messiânicos, os judeus marranos, os judeus sefarditas, os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, e aí por aí vai. Então a pergunta é: os judeus hoje contribuem com o dízimo? A resposta é não. Os judeus não contribuem. Por quê? Porque o templo foi destruído no ano 70 pelos romanos, não é? A mando de Vespasiano, do imperador Vespasiano, que mandou seu filho Tito com as suas tropas, com as tropas romanas, destruírem o templo, e de fato eles destruíram o templo e devastaram Jerusalém. A casa do tesouro do ano 70 foi destruída. Os judeus não contribuem mais até hoje com o dízimo. Escatologicamente, cremos que os judeus um dia voltará a contribuir com a prática do dízimo quando o terceiro templo for reerguido. As profecias indicam isto. Quando o terceiro templo for reerguido, aí eles, segundo a profecia bíblica, voltarão às suas contribuições para a nova casa do tesouro. Só lembrando que hoje Israel tem materiais para construir o templo em 2 meses. Mas tudo só acontece pela permissão de Deus e dentro do crivo das profecias bíblicas. Mas a resposta é: os judeus hoje, eles não contribuem com o dízimo porque eles dizem que a casa do tesouro não existe mais. Não tem mais a casa do tesouro. Este é um dos motivos que os levam a não contribuir. E de fato, a casa do tesouro, o templo de Jerusalém, o templo sagrado, foi destruído no ano 70 pelos romanos. Então, na atualidade, os judeus não contribuem com o dízimo. Lembrando a você que o dízimo é espécie, o dízimo que você paga, que você devolve na sua igreja, porque dízimo não é pagamento, o dízimo é devolução. Você devolve aquilo que você ganhou de Deus. Mas o dízimo que você devolve em dinheiro, em espécie, que deposita na salva, na sacolinha, este dízimo aí foi instituído e estabelecido e criado pela Igreja Católica no ano 500 e que até hoje perdura no meio do protestantismo, do cristianismo e das igrejas ditas cristãs. Mas este dízimo aí foi estabelecido e criado pela Igreja Católica por um papa que eu não lembro o nome agora. Não sei se foi Leão XIII, mas este dízimo aí foi criado e estabelecido no ano 500 pelos líderes da Igreja Católica. Então, fica aqui a minha reflexão sobre a relação dos judeus com o dízimo e acredito que tenha dado para esclarecer um pouco o seu entendimento e que a sua alma seja edificada através do conhecimento da palavra de Deus.
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, diga o que você achou do vídeo. Eu aceito correções, complementos, exortações, eu não tenho problema. Eu estou aqui também para aprender a palavra de Deus e aprender a verdadeira, boa e salutar teologia. Então se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo para que outras pessoas recebam a edificação através da palavra de Deus. Foi muito bom ter você aqui comigo por estes momentos. Que Deus lhe abençoe juntamente com toda a sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Como dizem os sábios judeus, Shalom Aleichem, que a paz seja convosco.